Garoto, a situação está preta. Como assim você ainda não entrou nos grupos da Promobit Games? Pagar mais barato, ter acesso aos melhores cupons de descontos de jogos em pré-venda, acessórios e consoles não é o suficiente para você? Então hoje eu vou te falar mais um benefício, tá? O programa de sorteios da Promobit. Existe um link específico da Promobit que você pode participar dos sorteios que são realizados constantemente. E o próximo é do lançamento que vai vir da Sony, hein? Vai ficar de fora? Então já aproveita e garanta o seu lugar acessando aqui no link da descrição. Fala aí, galera, um grande prazer em vê-los aqui novamente. Como é que vocês estão? E vamos aí para mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma matéria que foi extremamente polêmica da Forbes, lançada nesse clímax, né, de lançamento do PlayStation, onde o autor aborda a realidade. E a gente vai destrinchar ponto a ponto dessa matéria, porque vocês sabem, né? É aquela coisa, você faz vídeos, você passa informação, mas sempre tem aquela galera do chororô. Mas você é hater do Xbox. Eu não sou hater do Xbox e nem da Microsoft, eu só sou realista. Quando eu quero jogar coisa da Microsoft ou do Xbox, eu jogo aqui no PC, na melhor qualidade que existe. Qualidade que nem dono de Series X consegue sonhar em ter. O que eu jogo e gosto, eu simplesmente jogo e jogo bem, não fico de chororô, não fico de mimimi, ao contrário das farsas aí que muitos de vocês seguem, que tá lá platinando o jogo de PlayStation, levando centenas, dezenas de horas, pra depois falar que é ruim. Eu não. Se eu jogo pra caramba em algum jogo de Xbox, é porque simplesmente ele me agradou. Você quer exemplos? A franquia do Forza, que eu acho massa pra caramba. Gears, que eu joguei todos, inclusive zerei no mais difícil logo de primeira. Até mesmo os Halos, né? Achei o Infinite uma bela de uma porcaria, mas já zerei os 3 primeiros, se eu não me engano, e achei muito melhores jogos do que o Infinite, por exemplo. O 2, por exemplo, nem se compara, né, cara? A trilha sonora, tudo mais ali, você sente a adrenalina muito diferente do que foi o Infinite. Então, assim, eu tô começando a ter um vislumbre do que o verdadeiro fã da Microsoft sofreu nos últimos anos. E é justamente sobre isso que esse artigo da Forbes abordou aqui nessa matéria. E, meus amigos, a realidade aqui tá escancarada, né? Vai ter choro, com certeza vai. E aí eu vou tecer alguns comentários na medida que nós fomos lendo aí alguns parágrafos, e se prepara que hoje o vídeo é bom, bem? Então, galera, estamos aqui na matéria da Forbes, né? Eu fiz uma tradução aí do próprio Google Translator para o português, para ficar mais fácil aí para vocês, e que já começa com aquele título: PlayStation é uma máquina de sucesso, enquanto o Xbox nem começou a alcançar. Rapaz, já começamos aqui no sangue, né? Na polêmica. Que loucura! Ele já começa falando a respeito do Ragnarok, que combinou, né, as pontuações astronômicas e chegou no mesmo nível do de 2018, que agora está em 94, né, no Metacritic. Acho que vocês devem se lembrar, quando eu fiz o vídeo aqui para vocês no canal, tava em 95, né? Na hora que eu fui gravar, e agora ele deu a baixada de um ponto e continua aí na casa dos 90 a mais. E aí ele continua o raciocínio aqui nos parágrafos seguintes, que é quando ele fala sobre uma longa série de jogos exclusivos, começando aí pela série do Uncharted, né? Isso aqui é Naughty Dog puro, né? The Last, franquias originais a sendo no PlayStation aí no decorrer dos últimos anos, como Horizon Zero Dawn, e agora veio a sua continuação do Forbidden West, que foi fantástica. O Homem-Aranha, né, caras? Pô, o que dizer sobre o Homem-Aranha? 2 títulos já lançados por um único estúdio, várias franquias originais nascendo no PlayStation, ou ao menos ganhando roteiros originais. E aí a gente tá vendo, né, a série aí do Clayton também chegando, simplesmente esmagando completamente a concorrência do PlayStation. Aí quando você vai ver do lado do Xbox, vem aqui nesse parágrafo, né, o cara destacando que o console atualmente, o valor dele é a assinatura do Game Pass. Isso eu falo pra vocês aqui em diversos vídeos. Galera, se você tira o serviço do PlayStation, por exemplo, você continua tendo os jogos normalmente e vários exclusivos de alta qualidade. Agora, se você tira o serviço do Xbox, nem todos os jogos que tem lá exclusivos são porcaria. Claro que não.
Mas se você botar isso aí para bater de frente com o que o PlayStation lança, meu amigo, só de curiosidade, vai aí, faz uma pesquisa, dá um Google, não seja preguiçoso, veja quantos títulos a Sony lançou desde a geração passada, de peso, né? AAAs, versus o que a Microsoft lançou até hoje. E você vai ver a lavada que o Xbox toma em termos de lançamento. Mas você sabe o que é mais interessante? Porque com certeza aí o cara do Xbox vai querer fazer uma pergunta reversa, né? Ah, mas tá bom, se tirar o serviço do Xbox, mas e se eu tirar os jogos do PlayStation? Se eu tirar o exclusivo do PlayStation? Pois é, se você tira o exclusivo do PlayStation, ele fica exatamente como é o Xbox hoje, com serviço e jogo multiplataforma. Só que com a diferença que ele continua tendo muito mais assinantes e usuários na plataforma. E aí ele continua dizendo, né, que dos melhores exclusivos por Xbox em 2 gerações até agora foram então os títulos do Forza, principalmente. Só que eles dependem, né, dos jogadores que gostam do gênero de corrida em primeiro lugar. Aí ele fala sobre a Microsoft ter reconhecido, né, que isso era um problema, e aí ela começou a comprar vários estúdios para tentar reproduzir o mesmo sucesso da Sony. O resultado a gente já viu. Desde 2017 ou 2018, a Microsoft veio comprando uma cacetada de estúdios. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, quantos jogos já saíram desses estúdios? Quantos jogos AAA foram produzidos? O que foi entregue? E aí, chegando próximo do fim do artigo, né, ele fala a respeito sobre como que está a atual situação na geração. Então é isso, galera. Nós já estamos aí há 2 anos de geração. A gente está vendo a Sony lançar outro game, que é aquele game que define gerações, que é o próximo jogo aí do Clayton, né? E querendo ou não, você gostando ou não, jogando ou não o game, tecnicamente falando, né? Em questão de público, é um título que acaba tendo muito chamariz, que sozinho, em uma única plataforma, vendeu mais de 20 milhões, coisa que a esmagadora maioria dos multiplataformas não consegue alcançar, nem lançando, né, em várias plataformas. Enquanto que, em comparação, né, por parte dos títulos da Microsoft, o artigo fala a respeito de alguns terem vindo, mas sem muito alarde, né? E que houve algumas controvérsias, como foi o caso do próprio Halo Infinite, que eu não preciso nem dizer, né? Eu já fiz um vídeo falando a respeito disso, da experiência que eu tive com esse jogo, que foi uma coisa patética. Era para ter sido a grande flagship do Xbox, era para ter sido o maior dos chamarizes e se tornou uma verdadeira piada. Aí ele faz uns comentários a respeito dos estúdios da Microsoft. Só que aqui, galera, eu vou deixar para que vocês mesmos leiam o arquivo, eu tô deixando o link aqui na descrição, porque aí eu vou fazer umas observações em cima do que ele aqui tá dizendo. Vamos começar por uma lista aqui falando sobre estúdios e jogos da Microsoft. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, né? Cadê a Compulsion Games? Que foi um estúdio que foi adquirido na mesma época em que o primeiro God do PlayStation 4 de 2018 foi lançado. E até hoje, nada. Vocês têm noção do que é esse período de tempo? Foi lançado o jogo do Clayton lá em 2018 e já tá lançando o segundo agora em 2022. A gente tá falando de um jogo AAA, um jogo de alto orçamento, de alto investimento, que exige anos para ser produzido. E já tá sendo lançado o segundo da Santa Mônica. Cadê um jogo só da Compulsion Games, que foi adquirida naquele mesmo período? Não tem desculpa, não começa a inventar firulinha. Era para ter alguma coisa. E a prova disso está no próprio lançamento que a Sony está fazendo agora. Não tem como se defender, não. A The Initiative, o super estúdio promissor que contratou simplesmente as melhores cabeças do mercado de games, pegou aí gente até que trabalhava do PlayStation, pegou gente da Rockstar para trabalhar ali, o estúdio que começou do zero, a Microsoft criou do zero. E aí, né? Quase 5 anos já, e tudo que se teve sobre esse estúdio foi uma CGI que nada mais foi mostrado. O que aconteceu com Perfect Dark? O que o Phil Spencer estava jogando quando ele foi lá na The Initiative, uns anos atrás ali, fingindo que estava jogando uma coisa na tela? O que ele estava jogando? Paciência? Porque só pode ser isso, né? Tem que ter paciência mesmo para conseguir esperar 5 anos e não produzir nada. Olha, eu vou falar para vocês, eu não vou me surpreender se a Microsoft fechar a The Initiative nos próximos anos. E se isso acontecer, você volta aqui, que aí você vai lembrar do que eu falei. O que aconteceu com o jogo do Everwild, que já foi anunciado há um tempão, já teve reboot lá em 2021, porque o estúdio parece que não sabe o que quer fazer com o jogo, não consegue ter um escopo, não consegue ter um foco do negócio, né? E não sei se vocês se lembram, no começo desse ano aqui de 2022, foi falado sobre o desenvolvimento do jogo, tá uma confusão danada. Ou seja, cadê a chefia, cadê a liderança da Microsoft?
colocando ordem na casa. Não tem, é uma bagunça completa. Vamos relembrar o caso também da Undead Labs, o estúdio aí que faz os State of Decay. State of Decay 3 foi anunciado, galera, vocês têm noção do tempo que a gente está falando aqui? Anos! E tudo que teve também foi um trailer em CGI. A gente já viu matéria, né, denunciando ali assédio dentro do estúdio que rolou por aí na internet. A gente viu desenvolvedores falando aí no anonimato, desenvolvedores que estavam no estúdio e ainda estão, né, dizendo que o projeto é uma completa bagunça, que quando foi lançado o trailer eles nem sabiam que ia ter animal ali infectado na história do jogo, como a Microsoft mandou fazer, né, por uma empresa de animação 3D. Ou seja, ninguém sabia de nada. Microsoft fez o anúncio, jogou no ar e desapareceu. Isso é uma vergonha. Vamos partir para Obsidian, que é outro estúdio aí que aparentemente também tá com preguiça, né? Vai lançar, ou já lançou na verdade, o tal do Paint, né? Que quando você olha parece uma piada, né? Joguinho de celular. Vocês estão de brincadeira. Como é que pode a Microsoft, a essa altura do campeonato, sem jogo para 2022 nenhum, galera da Xbox passando fome, tendo que fingir que tá feliz jogando multiplataforma em Game Pass? Como é que pode a empresa deixar um estúdio lançar um troço desse no mesmo mês em que o concorrente tá recebendo um jogo do Clayton, cara? Explica um negócio desse. Olha, tem que ser uma piada de muito mau gosto, né? Deve ser Halloween, é pegadinha, né? Porque não é possível. Aí a gente fala também de um dos outros estúdios da Microsoft que, rapaz, hein, é o estúdio do $500 milhão de investimento num jogo só, que é o estúdio responsável da maior franquia do Xbox, que é o Halo. Aquela piada que virou meme lá em 2020 e que hoje nem meme mais é, porque ninguém mais se lembra, nem tem jogador mais querendo jogar essa porcaria. No Xbox deve estar respirando por aparelhos agora, né? E adivinha? Ray Tracing, meus amigos. Não se preocupem, porque agora o jogo vai ser salvo. A 343 garantiu que vai chegar o Ray Tracing no Halo Infinite e agora sim o jogo está salvo, meus irmãos mamadores de pilha. Ray Tracing no Halo 2 anos depois, cara, é realmente fantástico, hein? Aí vem a Ninja Theory, né? Eu acho que de todos da lista, galera, a Ninja Theory é o menos problemático, né? Porque pelo menos a Ninja Theory mostrou um gameplay. Ela mostrou trailer ali, alguma coisinha ela tentou mostrar do Hellblade 2. Então eu acho que de todos os estúdios que a Microsoft tem atualmente é o menos preguiçoso, né? Vamos dizer assim, é quem mais tá mostrando o serviço. E curioso, hein? É um dos estúdios mais novos que foram comprados. Para você ver que nem sempre você ser um estúdio gigantesco quer dizer alguma coisa. Mas não para por aí não, meus amigos. A gente tava falando do State of Decay 3 agora há pouco, né? A gente até já descarta ele nesse caso. Mas vamos falar, por exemplo, do Fable. Confirmação nem para 2023, que também já foi mostrado anos atrás através de CGI. E até agora, nada, né? Agora bota tudo isso que eu falei aqui com vocês, tá? Pega em contrapartida um estúdio só da Sony. Só um, para não humilhar muito aqui. A Insomniac Games. Quando esses jogos aqui que eu falei para vocês forem lançados do Xbox, a Insomniac Games já vai ter lançado o seu quarto título AAA somente nessa geração de consoles. Galera, isso dá praticamente um jogo por ano. Um estúdio só da Sony que tá botando todos da Microsoft no chinelo. Todos! E quem é que tem mais estúdios agora para produzir jogo? Pois é, justamente a divisão do Xbox. Não vou nem comentar mais nada, né? Porque nessas horas aí o cara do Xbox mais fanático já tá se rasgando vendo o vídeo. Então eu deixei logo pro último tópico. Bethesda é um dos estúdios mais promissores que a Microsoft adquiriu. Mas aí tá todo mundo na dúvida, né? Muita gente que é fã da Bethesda nos últimos anos tem falado que a empresa decaiu muito nos seus jogos. Será que isso vai se manter nessa era do Xbox? O histórico da Microsoft não é muito bom, né? Com seus estúdios adquiridos. Olha o caso, por exemplo, da Rare. No que ela se sujeitou a se tornar nos dias de hoje. No caso da Bethesda, a gente não viu ainda, né? Um grande lançamento. A gente talvez só veja o que vai realmente acontecer dentro da empresa daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. Porém, é válido lembrar que já teve lançamento da Bethesda sim. A diferença é que, bom, não foi bem pro Xbox, né? Foi pro PlayStation. Lançamento com 1 ano de exclusividade, que foi o tal do Deathloop. E galera, eu vou falar pra vocês um pouquinho só que eu experimentei, só pra ver como é que era. Eu não vou dizer se é bom ou ruim no total, né? Porque nem zerar eu zerei. Mas olha, até onde eu joguei, mas que joguinho genérico. Que coisa
mais patética. Pelo menos até o momento que eu joguei, né? Se depois mais pra frente vai ficar melhor, eu não sei. Porém, eu fiquei tão desencorajado em continuar a jogar que eu já pulei para outro jogo que inclusive eu já joguei há anos atrás. É que eu comprei a DLC para voltar a jogar agora, para vocês verem como foi que isso aí me prendeu. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer aqui para vocês a respeito desse cenário todo. E agora eu quero saber o que você acha. Você concorda com os pontos aqui que foram levantados no artigo, até mesmo os meus próprios pontos pessoais, né, que eu tô falando aqui para vocês? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.